Opinião Entrevistas, olha, ele tem apenas 23 anos e já registrou seu nome, já entrou para a história da política aqui no estado de Mato Grosso, sendo ele ocupante de uma cadeira em Brasília, o primeiro, mais jovem ocupante de uma cadeira na Câmara Federal em Brasília. Eu converso com ele, Emanuel Pinheiro da Silva Primo, o Emanuelzinho. Seja bem-vindo aqui à Opinião Entrevistas, Emanuelzinho. Obrigado, professor Haroldo. Agradeço a todos os companheiros aqui do programa, os companheiros do estúdio que também fazem parte do trabalho de vocês, trabalho brilhante. Agradeço também a audiência de todos que estão aí nos assistindo. Existe no seu DNA, certamente, uma vertente política, porque o seu avô foi um grande político. O seu pai é o atual prefeito de Cuiabá. Isso. Né? Essa vontade política nasceu mais de quem? Do seu pai e do seu avô? Veja que também tem uma participação muito grande da minha mãe. Sem dúvida, claro. Eu nasci num berço político, meu avô foi deputado estadual, deputado federal, meu pai vereador, deputado estadual, prefeito hoje de Cuiabá, e desde pequeno aprendi com eles o valor do serviço às pessoas. O político não tem hora para acordar, tem hora para acordar e não tem hora para dormir. O político tem hora para chegar no compromisso, mas não tem hora para sair. O político não tem final de semana. Ou seja, o político vive do serviço às pessoas. Naturalmente, a minha mãe, que veio da iniciativa privada, mas se casou com um político e tinha consciência de onde é que estava entrando, também sempre me passou esse espírito do trabalho, do serviço às pessoas e dedicação da sua vida ao próximo. Então, é esse valor familiar, essa experiência dos bastidores da política, de ver como é que a política pode ajudar a transformar a vida das pessoas, sempre me encantou. Eu não queria muito isso para minha vida quando eu era mais novo, eu queria ser padre, estive até quase entrando para o seminário, fiz um acompanhamento durante muito tempo, fui estudar teologia, mas em determinado momento, especialmente na campanha de prefeito de Cuiabá, que eu tive contato nas periferias, nas bases políticas, onde as pessoas precisam do serviço público na ponta, foi aí que eu me encantei, foi aí que eu vi que ali é o que eu queria fazer, era ali que eu queria servir as pessoas. E sem dúvida alguma, eu tenho uma formação, eu tenho doutorado em filosofia, eu estudei durante um ano teologia também, cristologia, né? A parte conceitual, os princípios, os valores que você, de certa forma, conseguiu adquirir, aprender com o conteúdo da teologia, vai te ajudar nesse caminho, não tenho dúvida. Sem dúvida. A teologia e a filosofia é um mundo fantástico que abre portas na nossa mente, que a gente conhece mundos novos e inimagináveis. Sem dúvida. E isso, naturalmente, quando você tira do campo conceitual e traz para a realidade, para a experiência prática e efetiva, isso abre portas porque você enxerga o mundo sob a perspectiva da visão de Deus. Isso. E aí tudo muda. Então, naturalmente, a gente reconhece o valor do ser humano, reconhece o valor da criação, reconhece o valor da justiça, de vários conceitos que hoje no mundo que está caminhando para o niilismo, num termo mais filosófico, a gente está perdendo. E essa raiz cristã, de formação cristã que eu tive, de berço, que cultivo no meu dia a dia no relacionamento com as pessoas, com certeza vai trazer um espírito de humanização para que eu trate a política como coisa pública como ela é, com respeito de que não estou aqui de passagem, mas para servir justamente sobre essa perspectiva do valor da criação, do valor da humanidade e da responsabilidade que é recebida do povo de Mato Grosso e também com as bênçãos de Deus. Você vai conhecer daqui a pouquinho, não agora, daqui a pouquinho você já está aí, já está tarimbado, já conhece o Opinião Entrevista e sabe que daqui a pouquinho, no finalzinho, a gente vai para o Jogo Rápido. E é no Jogo Rápido que você vai conhecer um pouquinho mais do Emanuelzinho. Não necessariamente o filho do prefeito, ou o filho da primeira-dama, Márcia Pinheiro, ou o deputado federal. Você vai conhecer um pouquinho mais do Emanuelzinho enquanto ser humano, né? Vamos saber o que é que ele pensa sobre temas importantes ligados à sociedade, ligados à religião, ao conceito de Deus e muitas outras coisas interessantes. Mas vamos para o campo político, que acho que é o que interessa também agora, nesse momento. Emanuelzinho, nós temos, isso fica claro para mim enquanto analista político, pessoa que acompanha a política diariamente, né? Eu acho que beira de certa forma a falta de interesse, sabe? Beira não vou dizer incompetência, né? Mas a falta de cuidado com uma coisa que é fundamental para o Estado, que é o FEX. Nós estamos percebendo aí que todo final de ano é essa ladainha. Eu não sei se é incompetência de bancada federal, eu não sei se é descaso com as questões que são ligadas ao Estado, que é de suma importância para o Estado, até porque são mais de 400 milhões de reais. Eu acredito que poderia ser muito mais, considerando a participação do Estado no produto interno bruto do país, né? Você, enquanto deputado estadual, como deputado federal, como é que você vai tratar as questões ligadas ao FEX, que é um interesse fundamental para o Estado? Bom, primeiramente eu explicar rapidamente ao telespectador
à nossa audiência a diferença do que é a Lei Candir do que é o FEX. A Lei Candir foi criada em 1996 com o intuito de incentivar os estados que tinham característica agropecuária voltados para a exportação, para incentivar e criar um campo propício para atrair as empresas e que isso pudesse expandir a atividade econômica nos estados. Então foi criada a Lei Candir em 1996 com o intuito de isentar a tributação de ICMS sobre produtos primários e semi-elaborados. E aí, para dar um exemplo do que isso resultou para o estado de Mato Grosso, a gente tem que naquela época, mais ou menos no final da década de 90, Mato Grosso exportava de 2 a 3 milhões, produzia de 2 a 3 milhões de toneladas ano de milho. Hoje já se está beirando os 27, 28 milhões. Naquela época, quando se iniciou a Lei Candir, se exportava de 5 a 6 milhões, produzia de 5 a 6 milhões de ano toneladas de soja. Hoje já está beirando os 30 milhões. Ou seja, a Lei Candir, com a isenção da tributação, propiciou a atração de investimentos, de que grandes empresários do setor viessem instaurar o seu trabalho aqui, propiciando o desenvolvimento econômico do estado de Mato Grosso. Acontece que com a isenção da tributação do ICMS, que é a principal arrecadação do estado, os especialistas estimam que Mato Grosso perde 2 a 5 bilhões por ano. Num cenário em que o déficit fiscal está em 3,7, chegando a 4 bilhões, ou seja, em tese, na teoria, daria-se para cobrir todo o déficit fiscal. Associado a isso, o governo federal criou o FEX, que é o Fundo de Auxílio à Exportação, que iria compensar as perdas da arrecadação estadual com uma compensação da União, que é quem fica com 60% dos nossos impostos. Acontece que está muito aquém do que a gente vem receber. Primeiro ponto, você recebe em média um valor de 500 milhões quando se consegue a arrecadação do FEX. O último FEX que recebemos em 2017 serviu para custear o serviço da saúde e para o governador pagar o 13º dos servidores públicos. Acontece que há um grande problema do FEX, é que ele não está regulamentado, não tem uma regularidade no seu pagamento. Ele pode vir, como pode não vir, e quando vem, quem decide o valor é o governo federal. O governo acaba contando com esse valor sem saber exatamente se vem ou se não vem. Teve uma virada de ano com o Pedro Táxi, que estavam esperando na última semana de dezembro, normalmente chega na última semana de dezembro, que não chegou. Aí foi aquele caos. Deus nos acuda. Como é que você prepara um orçamento sem que você tenha certeza se o valor cai ou não no seu caso? E o valor consistente. Consistente. Tanto é que eu disse, serviu para pagar 13º de servidores e custear a saúde pública no estado. Então eu acho que é importante que a bancada federal, também alinhado com a bancada estadual, a gente pressione e crie mecanismos em que possa se regularizar para que possa ter certeza de quando vem, qual é a data que o governo federal tem para pagar e qual é o valor, qual é a alíquota, qual é a porcentagem, tendo em vista que Mato Grosso é o maior produtor, exportador. Mas por que os deputados federais, os atuais deputados federais, que agora nós teremos outros, de certa forma, na própria legislatura, no próximo ano, por que eles não discutem isso no começo do ano? Esperam justamente no final do ano para pressionar o governo federal e depois que chega o FEX, aparece um monte de pai do FEX. Aquela velha história. Se não fosse fulano de tal, o FEX não viria. Se não fosse fulano de tal, o FEX não viria. Eu não entendo por que isso é incompetência dessa bancada federal, má vontade da bancada federal ou é desinteresse. O que é? Talvez seja um pouco de falta de sensibilidade. Justamente você se prever, se programar para que o Estado tenha uma programação na arrecadação da sua receita, justamente no caso de transferência do valor do FEX, para que se possa ter uma organização de onde é que você vai aplicar esse dinheiro. Então acho que falta um pouco de sensibilidade, o que a gente quer levar à Câmara Federal, porque muitas vezes parecem termos complexos que estão totalmente distantes da população, mas é totalmente pelo contrário, porque é um valor consistente, considerável, que a gente precisa discutir. Já de início, é uma das primeiras pautas que iremos trabalhar. A gente trabalhou muito isso durante a nossa campanha. Se entrar no nosso site, emanuelzinho.com.br, tem lá o tópico revisão da Lei Candir e regulamentação do FEX, para que a gente possa trazer essa estrutura orçamentária de peso para que possa ajudar a custear o serviço público de ponta que as pessoas precisam para a sua sobrevivência e para a sua melhor qualidade de vida. Vamos falar de um tema que está sendo discutido pelos 4 cantos do Estado. Uns são contra, outros são a favor. Teve até deputado estadual que espalhou outdoor pela cidade toda, O Emanuelzinho, ele é contra ou é a favor da taxação do agronegócio? E se for a favor da taxação, de que forma isso pode ser feito? Bom, muito bem. Se eu tivesse que dizer sou a favor ou contra, eu sou a favor com ressalvas. Primeiramente porque você não pode correr o risco de incentivar a fuga de capital e a fuga das empresas no estado onde que a sua característica primária, primordial, é o agronegócio.
Tudo bem que hoje esse valor está concentrado, muitas vezes na mão de poucos, e quando o pequeno agricultor está sofrendo aí, dependendo muito dos auxílios, dos incrementos de crédito do governo federal. Então, eu vou repetir os dados que eu disse há pouco. Houve aí um crescimento de quase 400% desde a implantação da Lei Candir até hoje na produção de grãos no estado de Mato Grosso. Isso mostrou que a Lei Candir já cumpriu a sua função social, certo? Ou seja, o agronegócio já teve a sua parcela de apoio do governo para que pudesse ter a sua atividade desenvolvida. E no momento de crise fiscal, crise financeira, crise política, onde todo mundo tem cortado a própria pele, é justo também que o setor do agronegócio corte a própria pele, assim como os servidores públicos, os juízes, os políticos, claro, o Ministério Público, todo mundo vai ter que cortar, assim como na Previdência, isso acabou recaindo no lombo do trabalhador mais simples. Então eu acho que é importante que haja uma discussão técnica em que se possa mostrar até onde que o agronegócio aguenta. Porque tem um detalhe importante que as pessoas não discutem. Dizem apenas assim, porque precisa taxar o negócio, porque a saúde está em dificuldade. Todos nós sabemos que a saúde está em dificuldade e que precisa de dinheiro novo para funcionar. Isso é fato. Isso é fato, não tem outro caminho que não seja esse, né? Que existe sonegação com relação à soja, existe também e deve ser combatida, né? Mas as pessoas se esquecem também que a soja movimenta uma cadeia muito grande. Você pega, por exemplo, a questão do diesel. Quanto é que se recolhe de imposto, o Estado recolhe de imposto relacionado ao diesel? É um caminhão de dinheiro, entendeu? E fertilizantes, enfim, um monte de coisa. Então, é muito sensível, né, essa questão da taxação da soja, que é preciso se pensar muito bem para que não prejudique algo que é a galinha de ouro do Estado. Por isso que eu tenho dito muitas vezes que o debate tem que ser feito sem paixão. Porque muitas vezes ou eu sou contra e tem que taxar tudo, eu sou a favor do agronegócio e não tem que taxar nada. Então tem que ser feito debate técnico, que se traga números, especialistas, para que a gente mostre. Vamos taxar? Então vamos, mas até onde que isso é positivo para o estado de Mato Grosso? Onde que é bom? Porque às vezes um ato que pode parecer a curto prazo positivo, porque você vai arrecadar mais, mas a médio e longo prazo você incentiva a fuga dessas empresas para outros estados, e aí você perde receita aqui, perde circulação de riqueza aqui, e a atividade produtiva que mais contribui para a elevação e para o desenvolvimento do PIB no estado, você pode estar correndo o risco de prejudicar. Então tem que ser feito debate equilibrado, técnico e com alternativas para que a gente possa cobrar a cota de contribuição do agronegócio ao mesmo tempo em que se mantenha a sua atividade produtiva em ascensão, gerando empregos, renda e circulação de riqueza no nosso estado. Olha, Emanuelzinho, você sabe que o programa Opinião Entrevistas é um programa patrocinado pela Florence Móveis Planejados. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha no VT? Vamos lá. Já voltamos com o programa Opinião Entrevistas. Eu converso com ele hoje, o Emanuelzinho, que com 23 anos já conseguiu, mais jovem, né? Conseguiu uma cadeira lá na Câmara Federal. Emanuelzinho, nós vivemos definitivamente, isso é fato, né? Um presidente da República que definitivamente não tem moral para absolutamente nada. O índice de aceitação do Michel Temer é algo, né, ínfimo, chega a beira ao ridículo, né? E nós temos uma crise moral, nós temos uma crise ética, uma crise política no país. Nós temos um Congresso Nacional, você acabou de dizer aí, de reduzir custo, né, cortar a própria carne. Um Congresso Nacional que é um dos mais caros do mundo, né? Nós tivemos recentemente agora um aumento de 16%, um efeito em cascata, né, do Judiciário, né, do Supremo Tribunal Federal, considerando, né, que nós temos aí do outro lado uma população carente, que não tem absolutamente nada, não tem educação, não tem contrapartida de educação, de saúde, né, com 12 milhões de desempregados. Como é que você, enquanto deputado federal, você acha que você pode mudar, ou tentar mudar, ou sugerir por meio de projeto lá na Câmara Federal, considerando que você não tem toda essa maturidade política, essa experiência política? De que forma você pode contribuir com o Brasil, não é nem com o Estado do Mato Grosso, para que nós possamos mudar essa realidade? Primeiro ponto que eu acho importante qualquer parlamentar, Haroldo, é a independência política. Quando você não está financiado, custeado, qualquer segmento em que você deva prestar favores, não para o Estado, mas para um determinado segmento, você já entra comprometido. A gente está entrando de mãos limpas, totalmente compromissados com o Estado de Mato Grosso para que a gente possa atuar. Eu já tive a oportunidade de ser servidor público 2 anos, tive a oportunidade de trabalhar no escritório de advocacia, tive a oportunidade também de presidir a juventude de partido e trabalhar no Congresso Nacional. Então, uma experiência básica e primordial para que eu possa iniciar os trabalhos da Câmara Federal, já tivemos.
Durante esse período pré-posse, estou rodando o estado de Mato Grosso, fazendo agradecimento aos nossos eleitores e colhendo as demandas, especialmente aqui na Baixada Cuiabana, para que a gente possa representar consciência do que é que o nosso povo espera da gente. E último ponto, que a articulação que já estamos trabalhando dentro da bancada do PTB, dentro da bancada federal e dentro dos principais atores políticos do Congresso Nacional, a gente já está fazendo para que tenhamos vez e voz, porque a gente não seja mais um e possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas, apresentando o Mato Grosso como evidência e oferecendo alternativas e soluções não só para o Mato Grosso, mas para o país como um todo. O que passa na sua cabeça quando você vai dormir? Você para, que é você com você mesmo, né? Você tem uma formação em teologia, você vai entender a minha pergunta. O que passa na sua cabeça na hora que você deita sozinho, você com você mesmo, e vem a seguinte imagem: cara, 76 mil votos, né? Você já imaginou a responsabilidade sua como deputado federal? É muito grande. E eu tenho pensado nisso todo dia e tenho reiterado algumas entrevistas dizendo que a nossa geração, a geração que entra agora, não tem mais o direito de decepcionar. É a última cartada, a última esperança das pessoas na política, e não temos o direito de decepcionar. Então a seriedade, o comprometimento e a responsabilidade com que dirijo cada ato, cada planejamento e cada ação que tenho já como deputado federal eleito, reflete a nossa vontade de trabalhar, de fazer a diferença e representar Mato Grosso na Câmara Federal. Hoje existe um distanciamento muito grande entre as pessoas e a classe política, onde muitas vezes a classe política se aproxima durante a campanha eleitoral e depois some e se desfigura, de um modo que as pessoas não se identificam mais com seus parlamentares. Tanto é que quando alguém tem um destaque maior com alguma bandeira A ou B, já ganha uma empatia da população, sim, porque hoje não se tem mais identidade com os parlamentares. Então, nosso desafio é justamente conhecer o que pensa o eleitor, o que quer o eleitor do nosso estado, para que a gente seja a vez e a voz deles. Na campanha eu repetia muito, da mesma maneira que as pessoas seriam o rosto, a voz é digital do Emanuelzinho pelas ruas de Mato Grosso, eu quero ser o rosto, a voz e a digital deles na Câmara Federal, para que cada ato que eu faça dê vazão aos anseios e à vontade de mudança que o nosso estado espera. Você falou em desafio, não sabe o que está esperando, né? Falou desafio, achou que ia ser tudo lindo, né? Vamos pro jogo rápido? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Como que eu tenho que responder num pulo aqui? No pulo. Eu falo, você responde. Combinado? Vamos lá, bate-bola, jogo rápido. Bate-bola, jogo rápido, um ping-pong, tá bom? Eu vou dizer uma frase para você. Essa frase é uma frase importante, porque ela é uma frase filosófica, né? De um pensador muito importante, do conjunto de pensadores alemães, né? Está entre aquele miolo entre Kant, Fichte, né? Schelling, Schopenhauer. Ele diz o seguinte: os homens não são maus, mas são submissos aos seus interesses. Que tipo de interpretação você tem quando você ouve essa frase, essa afirmação? Posso responder uma resposta filosófica? Claro, pois não. Há um debate muito grande acerca da natureza humana ao longo da história. A Igreja Católica tem uma visão, os nihilistas têm outra visão, os marxistas têm outra visão. Eu tenho enxergo de uma maneira que a natureza humana, que é aquilo que a Igreja chama de pecado original, está tendente justamente ao egoísmo. Aquilo que é bom somente para mim, em detrimento daquilo que é bom para a coletividade. Então, muitas vezes, o ser humano, e aí, como o parlamentar sai do seio da sociedade, ele também tem muitas vezes interesses mesquinhos, egoístas e autossuficientes. Então, eu acho que é importante justamente por isso que existe toda a instituição do Estado, a garantia das liberdades individuais, para que se combata esse interesse individual em benefício da coletividade. E todos os dias, eu como parlamentar, em que olho para os quase 77 mil votos que tivemos e me coloco perante Deus, eu tenho que ter essa consciência de que isso também caminha dentro de mim, e colocar isso perante Ele, perante mim mesmo, para que eu possa colocar sempre o benefício da coletividade em primeiro plano. Então eu enxergo dessa maneira, como a natureza humana, um conceito filosófico um pouco mais tendente o que eles chamam muitas vezes a maldade, mas eu vou chamar aqui de um egoísmo e somente ao benefício pessoal. Então por isso que é necessário essa reflexão diária, essa meia-culpa daquilo que existe dentro de mim, para que eu possa sempre olhar em primeiro lugar o benefício da coletividade e o interesse público. Um homem honesto, sempre honesto, ou você acha que ele é capaz de cair no plano do falibilismo? É sempre capaz de cair no plano do falibilismo. O ser humano nunca pode achar que ele é um fluxo constante de sentimentos e energias similares.
Tem uma passagem aqui, já que a gente está entrando nesse plano, em que, tirando o Evangelho de São Marcos, em que Jesus pergunta aos discípulos, aos apóstolos, quem eles diziam que ele era. Um dizem que é Jonas, outro diz que é Elias, diz que é fulano, que é ciclano, e Pedro vai lá e fala, Senhor, eu sei que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E em seguida, nesse momento, Jesus diz, mas Pedro, então não foi carne nem sangue que revelou isso, foi o Espírito de Deus, isso veio do céu. E logo em seguida, Pedro sai achando que ele era o bam. Logo em seguida, que ele faz aquela confissão de fé das mais bonitas, logo em seguida, ele faz uma fala a Jesus, que Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, isso mostra o quê? Que a partir do momento eu estou aqui num fluxo de sentimentos e de ideias que eu acho que eu estou numa linha que vai ser eterna, mas daqui a pouco numa conjuntura diferente eu já sou uma pessoa totalmente diferente. Sou uma pessoa que age em contradição com aquilo que eu prometi há pouco tempo. Por isso que é importante a reflexão diária, a consulta diária, o exame de consciência, para que eu possa caminhar sempre na retidão e no que é melhor para as pessoas. Em meio a esse universo de vícios e virtudes, qual que é o seu maior vício e qual que é a sua maior virtude? A minha maior virtude, é até difícil dizer que você gosta da humildade, sendo que já não seria humilde. Eu sempre prezei muito pela virtude da humildade, que é o que eu mais enxerguei nas pessoas. Eu sempre enxerguei muito aquela situação em que você é uma autoridade e você consegue se colocar como mais um que está ali para o serviço. Então acho que não que seja o que mais está em mim, mas o que eu mais admiro é a virtude da humildade. E o vício talvez seria, talvez muitas vezes o apego às coisas. Vou dar um exemplo aqui para especificar isso, para não ficar mal explicitado. Eu tenho muito apego aos livros, por exemplo. Eu gosto muito de ler e tenho muitas vezes muito aquilo que seja meu, que seja que ninguém mexa, que ninguém toque, porque é algo quase que sagrado para mim. Que eu emprestar livro nem pensar. Emprestar livro nem pensar. Temos as mesmas características. Se vem com a orelha amassada, putz, eu emprestei o livro e amassou minha orelha, eu acho que seria não é nada demais, mas é algo que me incomoda, é que eu confesso aos nossos. Porque cada livro, eu fiz mestrado e doutorado, tem inúmeros livros, meus filhos conhecem, a biblioteca em casa, aqui tem alguns também. Cada livro é uma parte da sua vida, é um momento da sua vida, né? Então realmente a gente tem esse ciúme, vamos dizer assim, dos livros, né? Mas enquanto deputado, certamente você criou novos sonhos, né? Você tem novos sonhos, né? Novos desafios. Qual o sonho do Emanuelzinho depois do dia 1º de janeiro? O que você pretende fazer? O que você está sonhando em realizar como deputado federal? Primeiro que eu tenho o desejo, Haroldo, de no final dos 4 anos de mandato ser reconhecido não como deputado federal mais jovem, mas ser reconhecido como deputado federal que mais trabalhou, que mais ajudou a melhorar a vida das pessoas e que as pessoas enxergam como legítimo mato-grossense. Eu tenho justamente esse desejo de ressignificar o mandato do parlamentar, que hoje está muitas vezes limitado a um mero distribuidor de emendas. Você vai lá numa comunidade, faz um compromisso de levar uma emenda e aí você vira rei. Quando o mandato parlamentar é muito maior que isso. Atrelado à distribuição das emendas, está na discussão das pautas, no debate dos temas políticos como previdência, casamento homossexual, redução da maioridade penal, os temas que são importantíssimos para a vida da nação brasileira. O deputado federal tem que levar o seu conhecimento, a sua parcela de experiência, para que possa contribuir com isso, e justamente era isso que caracterizava o Congresso Nacional, o palco dos grandes debates, e que hoje, com um descrédito da classe política e com a perda de identidade, isso está muito relegado ao Supremo. Tanto é que as transmissões do Supremo hoje são muito mais assistidas por serem técnicas de conhecimento embasados, conhecimentos teóricos, e que muitas vezes o Congresso Nacional perde essa identidade. Então quero ressignificar, levar a essência do que é ser deputado federal como grande debatedor de ideias, de propostas, de soluções alternativas para o estado de Mato Grosso que realmente ajude a melhorar a vida das pessoas. Emanuelzinho por Emanuelzinho. Um jovem sonhador que quer realmente fazer a diferença na vida do seu estado, quer deixar um legado, quer transformar a vida das pessoas. Tive a oportunidade de andar em diversos municípios durante a campanha e conhecer histórias tristes das pessoas que muitas vezes precisam do serviço público essencial e básico e não conseguiam. E justamente aí eu vi que eu queria chegar e ajudar essas pessoas, especialmente aquelas mais humildes. E para ajudar as mais humildes é preciso estar envolvido com todo o setor produtivo, com todas as instituições e toda a montagem do Estado que está justamente direcionada para melhorar a vida das pessoas. Então esse é o nosso sonho, poder transformar vidas. É claro que
Agora eu vou abandonar um pouquinho o campo da política e eu vou aproveitar um pouquinho do conhecimento dele em teologia e vou fazer uma pergunta para você ligada à teologia. Uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Poucas pessoas sabem responder de forma primorosa, vamos dizer assim, né? Essa pergunta com formação, com consciência, né? Vamos falar de Deus? Rapidinho. De Deus. É bom difícil, é difícil. Pois é, metafísica, né? Eu gosto quando o Papa Bento XVI fala que na hora que formos falar de Deus, a mulher ficar calada. Mas vamos ser um pouquinho pretensiosos, mas vamos lá. Porque existem certas pessoas que não gostam nem de falar de Deus, que acham que é algo incognoscível, né? O próprio Kant já dizia que não tem por que você buscar, né, esse tipo de informação. Mas vou te fazer a seguinte pergunta, que eu acho extremamente interessante, né? Eu acho que você tem uma boa formação, fez teologia, né? Quais são as 3 características de Deus? Ele é onipresente, está em todos os lugares, certo? Onisciente, certo? E onipotente, né? Tem potência suprema de tudo, sabe de tudo, né? Eu vou te dar uma frase que a frase não é minha, a frase é de Santo Agostinho. Ele vai dizer assim: se Deus sabe que eu vou pecar, eu não tenho culpa do meu pecado, Ele é cúmplice do meu ato. Qual que é a interpretação que você tem disso? Bom, primeiro que eu acho importante dizer o que é que eu penso quando a gente fala de Deus. Usando também Santo Agostinho, quando ele diz que se Deus fosse compreensível, não seria Deus. Se Deus cabe dentro da minha mente, da minha esquemática racional, ele cai naquilo que a Bíblia chamava de ídolo, alguém que eu posso controlar e moldar as minhas mãos e não ser moldado por ele. Então esse é o primeiro ponto. A partir do momento em que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, tem as características do eterno, isso está em contradição com aquilo que é temporal, em que eu estou limitado pelas contingências, estou limitado por aquilo que é justamente característico do que é existente, do que é criatura e não criador. Então acho que a partir do momento em que a gente quer especular aquilo que Deus sabe que eu iria fazer, a gente cai naquele debate se é determinista, onde é que está meu livre-arbítrio, e cai numa confusão que a gente nunca vai chegar a uma conclusão. Por isso que eu acho que tudo aquilo que envolve teologia, e reitero aqui também uma outra frase do Papa Bento XVI, quando ele diz que teologia é uma ciência feita de joelhos, que no final das contas você abaixa a cabeça e reconhece que a fé complementa a razão. Então eu acho que reflete naquilo que Moisés presenciou, quando ele perguntou a Deus, quando Deus se manifestou para ele na sarça ardente: Senhor, qual o seu nome? De todos os deuses que a gente tem aqui no Egito, na Grécia, nesse ambiente politeísta, esse Deus que está aparecendo hoje, qual é o nome dele que eu digo para as pessoas? E ele diz: eu sou aquele que sou. Ou seja, Deus é. O que significa Deus é? Deus não cabe no limite das palavras, não cabe no limite dos códigos verbais, não cabe no limite das letras. Então a gente pode fazer especulações racionais, mas no final das contas a gente vai reconhecer que a razão tem um limite, se complementa pela fé, e caímos de volta no que Bento XVI fala, que a teologia é uma ciência que fazemos de joelhos. Eu vou te mostrar uma passagem que você vai gostar, é interessante. Eu morei um período nos Estados Unidos fazendo doutorado, e eu tive um professor chamado Christopher Hookway, professor da Universidade de Indianápolis, de Purdue, e em determinado momento em sala de aula de filosofia, chovia do lado de fora, né? E estávamos em 12 alunos praticamente. E ele tinha 80 e poucos anos, né? À época, isso foi em 2005. E começou a cair neve lá em Indianápolis, né? Ele perguntou aos alunos assim, um por um: Emanuelzinho, né? O que está acontecendo lá fora? A gente olhava e respondia: está caindo neve, professor. O outro: está caindo neve. Para mim, Haroldo, do Brasil, né? Caindo neve. Lá palestrante ele falou assim: esse é o grande problema da humanidade, né? O que está acontecendo lá fora é o óbvio que todo mundo vê, né? Que é a realidade. A gente presencia o que está um fenômeno físico que está acontecendo lá fora. O problema é exatamente esse: a visão restrita da humanidade. Para mim e para muito poucas pessoas, o que está acontecendo lá fora não é apenas uma manifestação física, né? De cair neve. É Deus pedindo para ser descoberto, né? Então, foi uma passagem que marcou minha vida, porque realmente chama atenção para as coisas pequenas da vida, né? Das coisas que a gente precisa ter olhos clínicos para poder observar a presença de Deus. Não é verdade? É verdade. Né? Posso comentar? Claro. Tem um teólogo na igreja católica, Baltazar, numa pronúncia brasileira, em que ele diz justamente que todas as etapas do juízo final, da existência terrestre e da existência eterna, é sempre uma maneira de Deus se revelar a nós. Quando a gente está no inferno, seria a gente permeado pela ira de Deus. A gente na terra, a gente buscando encontrar Deus. A gente no céu, a gente encontrando Deus face a face. Ou seja, qualquer etapa da existência é sempre um contato, uma busca e um relacionamento com Deus.
É aquilo também de carne que Santo Agostinho falava, de que o homem só satisfaz seu coração quando encontra Deus. Né? Com o sentido o tempo todo procuram a Deus, justamente aí que vem a etimologia da palavra pecado. Pecado significa errar o alvo. Significa errar o alvo. E que eu procuro Deus e não encontro Ele naquele lugar. E eu penso que aquilo é minha satisfação pessoal, mas não é somente Deus. Então eu erro o alvo e acabo pecando. Justamente toda essa ideia de que todos os meus atos estão carregados de uma procura incessante por Deus. Conversei hoje no Opinião Entrevista com o deputado federal, ele com 23 anos, Emanuel Pinheiro da Silva Primo, o Emanuelzinho. Muito obrigado por sua presença aqui no Opinião Entrevistas e vou ter um presente para você lá da Florence, entendeu? Tá? Bacana. Que é uma caneca da Florence. Posso abrir aqui? Pode, claro, pode aqui, abrir, então. né? Pode abrir, né? Tem uma canequinha lá da Pra Florence. tomar um chá durante as horas lá do escuras, Leandro, amigo nosso. tomar Isso. um leite quente, coisa Isso, boa. tá bom aí. Agradeço, professor. Tá, obrigado a você. Agradeço, posso só pela presença, uma tá bom? particularidade aqui? Pois não, claro. Que eu estava ansioso por algum momento em que eu fosse participar de uma entrevista que eu debatesse esses temas, que é uma das minhas paixões, e que eu pensei que em algum momento da minha vida seria a vocação para a qual eu estava pronto, mas não era. Eu via que, eu sinto, ao menos hoje, que minha vocação é justamente o contato, o serviço às pessoas por meio da política. Mas com muito feliz, muita vontade, com um coração efervescente de alegria de poder estar debatendo esse tema com você. Eu posso dizer com toda segurança para você, né? Eu tenho certeza que o nosso telespectador, o internauta, né? Quem está acompanhando o site revistaopinião.tv.br também gostou desse assunto e vai ficar um gostinho de quero mais. Não tenho dúvida disso, porque esse assunto nós podemos passar aqui horas discutindo, porque tem tanto tema importante em filosofia, tanta coisa boa para se debater. E certamente teremos outras oportunidades, tá? E eu terei a honra de recebê-lo aqui no programa Opinião Entrevista. Agradeço. Obrigado, Haroldo. Obrigado Tá a todos os companheiros aqui do estúdio. Até mais. Tchau.